Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Minha mãe sempre dizia que espelhos eram coisas perigosas. Ela falava que, quando a gente se encara demais, acaba deixando alguma coisa entrar. Eu achava que era só superstição de roça, dessas que servem para assustar criança e manter o medo funcionando como disciplina. Mas isso foi antes de ele aparecer. Cresci numa casa antiga, daquelas com armários embutidos e rangidos nos assoalhos. Tinha um espelho no corredor que levava para o meu quarto. Grande, de moldura de madeira escura, e meio manchado nas bordas. Sempre detestei ele. Não sei porquê, mas desde pequeno, evitava olhar diretamente por muito tempo. A sensação era sempre a mesma, como se alguém estivesse me olhando de volta, mas não exatamente eu. Mas, como tudo, a gente cresce e passa a ignorar essas bobagens. Levei a vida normalmente, fui para a faculdade, saí de casa. Só que, depois que minha mãe faleceu, herdei a casa, e junto com ela, o maldito espelho. Voltar a morar ali, mesmo que temporariamente, já me deixava estranho. Era como se as paredes tivessem guardado memórias. E talvez tenham mesmo. Porque foi na primeira noite de volta que as coisas começaram. Estava escovando os dentes, cansado, quando percebi o reflexo, piscando antes de mim. Na hora, achei que fosse coisa da minha cabeça, um atraso entre ação e percepção. Pisquei de novo, testei, mexi os braços. Tudo normal. Me convenci de que estava vendo coisas, que o sono tinha me afetado. Mas alguma coisa dentro de mim não acreditou nessa explicação. Alguma parte antiga, que ouvia minha mãe quando ela dizia: se olhar demais, ele devolve o olhar. Nos dias seguintes, comecei a evitar o espelho do corredor. Usava o do banheiro e tentava esquecer o assunto. Só que, de algum jeito, ele me atraía. Era como se o reflexo me chamasse. Não com palavras, mas com a presença. Uma vibração estranha, quase imperceptível, que me fazia parar por instantes e olhar. E foi aí que notei, não era só o tempo de piscar. O reflexo estava ligeiramente diferente. Primeiro foram as olheiras mais fundas. Depois, a pele um pouco mais pálida. No terceiro dia, percebi algo perturbador. Quando eu sorria, ele sorria mais largo. Um sorriso exagerado, quase debochado. Não era mais um reflexo. Era um rosto imitando o meu. Uma noite, acordei com barulho de passos. Meu quarto fica de frente para o espelho do corredor. A luz do poste entrava pela janela e batia direto nele. Quando olhei, vi meu reflexo parado, me observando. Só que eu ainda estava deitado. Me levantei num pulo. O reflexo também. Mas com um segundo de atraso. E com aquela expressão, vazia. Sorriu de novo. Um sorriso que não tinha nenhum sentimento humano por trás. Corri até o espelho. Não havia ninguém ali. Só o vidro, mudo e escuro. Mas eu sentia, ele sabia que eu sabia. Nos dias seguintes, minha rotina virou um pesadelo. Me pegava encarando o espelho por minutos, hipnotizado, como se alguma parte de mim quisesse atravessar. Me sentia drenado, confuso, como se minha mente estivesse sendo puxada por dentro do vidro. Uma noite, fui até a cozinha beber água. E, quando passei pelo espelho, não vi reflexo nenhum. Nada. A moldura estava lá, o corredor atrás de mim também. Mas meu reflexo não estava. Ele tinha sumido. Entrei em pânico. Bati no espelho. Gritei. Chamei por ele, por mim, por qualquer explicação. Mas o vidro continuava vazio. Não consegui dormir. Me tranquei no quarto com todos os espelhos cobertos. 2 dias depois, ele voltou. Eu estava deitado, exausto, quase delirando de tanto medo. Quando olhei para o lado, vi algo refletido no espelho do criado mudo, o único que eu esqueci de cobrir. Ele estava de pé, ao meu lado, me olhando dormir. Levantei gritando. O reflexo sumiu. Mas não foi alucinação. O tapete estava amassado,
como se alguém realmente tivesse estado ali. A partir daquele momento, ele começou a se mostrar mais. Reflexos em janelas, telas desligadas, utensílios metálicos. Sempre me observando, me imitando, vivendo no limiar da minha presença. Uma versão minha que não pertence a esse mundo. E a cada dia ele parecia mais sólido, mais autêntico. A casa ficou fria. As luzes falhavam. Os quadros entortavam sozinhos. Às vezes eu ouvia minha própria voz me chamando de dentro do espelho. Vem, você tá cansado. Eu cuido disso agora. E eu realmente estava cansado. Fraco. Como se minha alma estivesse sendo sugada. Meu rosto perdeu a cor. Meus olhos fundos. Um dia, percebi que era eu quem estava atrasado. Que meu reflexo agora se movia antes de mim. Eu perdi. Não sei como aconteceu. Só sei que acordei, aqui. Atrás do espelho. Vejo meu quarto. Meu corpo se mexendo sozinho. Meu sorriso nos lábios dele. Mas eu não comando mais nada. Eu sou só o reflexo agora. Preso. E ele é o real. Mas eu ainda tô aqui. Esperando. Porque espelhos são portais. E portais podem ser abertos, de ambos os lados. Eu sempre fui um cara metódico. Acordava às 6h45, tomava o mesmo café, preto e amargo, dava beijo na testa da minha filha e saía pro trabalho às 7h20 em ponto. Meu mundo era previsível. Seguro. Pequeno. Até o dia em que alguém mais chegou em casa. Foi numa terça-feira qualquer. O dia tinha sido longo, cheio de reuniões inúteis e trânsito sufocante. Quando finalmente estacionei na garagem, eram quase 9 da noite. Estava exausto. Entrei, larguei as chaves na mesinha da sala, chamei minha esposa com a voz rouca de cansaço. Cheguei, amor. Silêncio. Achei estranho, porque geralmente minha filha vinha correndo me abraçar. Sempre. Foi quando ouvi um baque vindo do andar de cima. Depois, passos correndo, portas batendo. Corri até as escadas, assustado. Minha esposa surgiu no alto da escada com os olhos arregalados, segurando nossa filha no colo, tremendo. Quem é você? Ela gritou. O que? Sou eu. O que tá acontecendo? Ela ficou em choque, sem conseguir responder, e correu pro quarto trancando a porta. Do outro lado, ouvi ela ligar para a polícia. Desci, desnorteado. Tudo parecia deslocado. E então, a campainha tocou. Abri a porta. E lá estava eu. Mesma roupa. Mesmo cansaço nos olhos. Mesmo corte de cabelo. Só que ele sorriu. Um sorriso calmo, íntimo. Tô em casa, amor, ele disse. E passou por mim como se fosse o dono da casa. Minha filha gritou de alegria. Ele subiu as escadas. E minha esposa, que minutos antes estava apavorada, o abraçou como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, na sala. Paralisado. Invisível. A polícia chegou, mas só encontrou um de nós. O outro, eu, fui embora antes, em choque, com o mundo desabando. Ninguém acreditou no que eu disse. Me olharam como se eu fosse um louco. E, no fundo, até eu comecei a pensar que era. Mas eu sabia quem eu era. Nos dias seguintes, tentei voltar. 1, 2, 3 vezes. Mas sempre o mesmo resultado. Minha esposa me tratava como um estranho. Dizia que o marido dela já estava em casa. Que talvez eu tivesse algum distúrbio. Que eu precisava de ajuda. Mas eu via. Via ele imitando meus gestos, repetindo minhas falas, brincando com minha filha do mesmo jeito que eu brincava. Só que havia algo, sutilmente diferente. Ele era melhor. Mais presente. Mais carinhoso. Como se fosse a versão que eu queria ser, mas nunca tive tempo ou energia para alcançar. E é isso que me assombra até hoje, ele é perfeito demais.
Ninguém notava que, às vezes, os olhos dele ficavam fundos demais. Ou que ele parava no espelho da sala por minutos, como se checando sua forma, ajustando algum detalhe. Eu notei. Uma noite, invadi o quintal escondido. Espiei pela janela. Ele estava sentado no sofá, e de repente, virou a cabeça na minha direção, mesmo sem me ver. Sorriu. Aquele mesmo sorriso da primeira noite. Ele sabia que eu estava ali. Tentei seguir em frente. Mudei de cidade. Dormia em quartos de hotel barato. Me alimentava do pouco que conseguia fazer como freelancer. Mas o peso de ser um homem sem identidade me corroía. Meu nome, minha vida, minha família, tudo tinha sido tomado. E então começaram os pesadelos. Sonhos onde eu via ele me despedaçando diante do espelho, sorrindo enquanto meus pedaços viravam reflexos distorcidos. Acordava encharcado de suor, gritando. Não durou muito até eu voltar. Não sei o que eu esperava. Que ele tivesse sumido. Que minha família tivesse percebido algo. Mas eles estavam ali. Jantando felizes. Minha filha mais crescida. Minha esposa com uma expressão leve, serena. Nunca tinham parecido tão felizes. Senti o peso da derrota me esmagar. Voltei para casa, ou melhor, pro lugar onde eu morava agora, um quartinho de fundos que aluguei sem documentos, e fiquei encarando meu reflexo por horas. E foi aí que notei. Eu já não me reconhecia. Meus olhos estavam vazios. Meu rosto, mais pálido. Era como se eu tivesse sido drenado. Como se, aos poucos, ele estivesse me substituindo de dentro para fora. Não só na casa, mas no mundo. Na realidade. Ontem, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com a voz embargada. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz idêntica à minha disse, com um tom seco. Você não existe mais. Vá embora. Ou vai desejar nunca ter nascido. E desligou. Hoje, estou de volta. Em frente à casa onde vivi a maior parte da minha vida. Ele está lá dentro. Ele tem tudo que era meu. E a cada dia que passa, eu me torno menos eu. Mas vou esperar. Porque se ele entrou uma vez, eu também posso. E quando ele olhar no espelho e me ver lá, parado, do lado de dentro, ele vai saber que a guerra não acabou. Porque doppelgangers não querem só imitar. Eles querem ser únicos. E só pode haver um de nós. Dizem que quando a gente morre, vê um túnel de luz. Mas o que eu vi foi fumaça, vidro estilhaçado, e depois, o breu. Acordei num hospital. O teto branco, o bip monótono, o cheiro de desinfetante. Achei que tinha sobrevivido ao acidente. Estava confuso, com a cabeça latejando, mas inteiro. Inteiro demais. Sem um arranhão. Nenhum médico conseguia me explicar como eu tinha saído ileso. Disseram que meu carro tinha capotado 3 vezes numa ribanceira e que eu fui encontrado desacordado. Mas meu corpo, limpo. Sem corte. Sem hematoma. Você é um milagre, disse uma enfermeira, sorrindo sem muito entusiasmo. Fui liberado 2 dias depois. Peguei um táxi até minha casa, sem carteira, sem celular, só com a roupa do corpo e uma pulseira hospitalar. Foi ao dobrar a esquina da rua onde morei a vida toda que algo pareceu estranho. Havia uma coroa de flores no portão. Um cartaz pendurado com minha foto. Sentiremos sua falta, Gabriel. Fiquei parado por alguns segundos, gelado. Toquei minha testa, minha barriga, minhas mãos. Eu estava vivo. Eu sentia o frio da manhã. A dor de cabeça. A respiração. Toquei a campainha. Minha mãe atendeu. Os olhos arregalados, a boca aberta, um grito preso na garganta. Mãe, sou eu. Ela desabou no chão. Depois disso, as coisas se embaralharam. Choro, histeria, gritos. Me levaram de volta ao hospital, mas ninguém conseguia me manter lá.
A ficha de internação simplesmente não existia. Os médicos diziam que nenhum Gabriel havia sido tratado naquela semana. E no meio da confusão, veio a notícia final. Meu enterro tinha sido 3 dias antes. Com o caixão fechado. Por causa do estado do corpo. Reconhecido por documentos e pertences encontrados no acidente. Comecei a duvidar da minha sanidade. Achei que podia ser algum tipo de surto, ou um coma, mas então eu o vi. Pela janela da minha antiga casa. No fim da tarde, quando a luz bate de lado e faz a silhueta parecer mais nítida. Vi alguém idêntico a mim sentado à mesa com minha mãe e minha irmã. Comendo, rindo. Vestido com minhas roupas. Falando com a minha voz. Fiquei do lado de fora, paralisado. E então, como se sentisse minha presença, ele olhou direto para mim. E sorriu. Mas não foi um sorriso acolhedor. Foi como um aviso. Tentei invadir a casa naquela noite. Fui impedido por um vizinho que me reconheceu, ou achou que reconheceu. A polícia veio. Expliquei a situação, mas eles olharam para mim como se eu fosse louco. Me levaram para o hospital psiquiátrico da cidade vizinha. Fiquei internado por uma semana. Durante o tempo lá, escrevi páginas e mais páginas num caderno, tentando organizar os pensamentos. Mas quanto mais escrevia, mais parecia que a tinta desbotava com o tempo. As letras se desfaziam. Como se a realidade estivesse me apagando. Quando finalmente saí, voltei à casa de minha ex-namorada, a única que ainda não sabia da minha morte. Mas quando me viu, empalideceu. Gabriel. Mas... Você já veio aqui. Como assim? 2 dias depois do acidente. Disse que tinha escapado. Que precisava sumir por um tempo. Que era para eu não contar a ninguém que você estava vivo. Eu nunca estive aqui. Isso, não fui eu. Você estava diferente. Mas era você. Tinha a sua voz. Seu cheiro. Seus olhos, só que, mais frios. Ela me deixou dormir no sofá, hesitante. Mas quando acordei no meio da noite, ouvi passos. Abri os olhos e vi meu doppelganger parado na porta. Você não devia estar aqui, ele disse. Eu sou você. Gritei. Você era. Ele veio até mim, devagar. O rosto vazio, sem emoção. E naquele momento, senti algo diferente. Não era só raiva. Era pena. Como se ele soubesse que eu estava desaparecendo. E era verdade. Comecei a notar mudanças sutis. Minhas mãos tremiam o tempo todo. Meus olhos perderam o brilho. As pessoas na rua esbarravam em mim como se eu não existisse. Os cães não latiam mais. Os espelhos deixaram de refletir meu rosto com nitidez. Um dia, entrei num bar. Pedi uma cerveja. O garçom me ignorou. Repeti o pedido. Nada. Me levantei, gritei. Ninguém olhou. Fui até o banheiro, me encarei no espelho. E vi, nada. Eu estava sumindo. Voltei à minha antiga casa uma última vez. Fiquei do outro lado da rua, observando. Ele saiu com minha irmã. Caminhavam juntos, rindo. E por um momento, quase acreditei que era eu ali. Mas ele não é humano. Ele é uma sombra com forma. Um reflexo que escapou. Uma versão minha mais eficiente. Mais presente. Mais perfeita. Ele não quer só ocupar meu lugar. Ele quer que eu deixe de existir. E parece que está conseguindo. Agora estou escrevendo isso de um quarto escuro, onde ninguém me vê, me ouve ou me sente. Estou me tornando algo que não é mais parte desse mundo. Um eco. Uma lembrança borrada. Mas ainda tenho consciência. Ainda sei quem sou. E talvez um dia alguém leia isso e perceba. O reflexo no espelho pode não ser você. Pode ser alguém que venceu a luta que você nem sabia que estava travando. E se isso já aconteceu? Talvez você também tenha morrido.
mas ainda não percebeu. O primeiro encontro foi no metrô. Eu voltava para casa, cansado. Vagão cheio, abafado, as mesmas pessoas de sempre com os olhos baixos. Foi num daqueles instantes estranhos em que todo mundo parece ficar em silêncio, como se o tempo tivesse prendido o fôlego por um momento, que eu o vi. Sentado no outro lado do vagão. Mesma jaqueta surrada que eu usava. Mesmo jeito de segurar o celular. Mesma barba por fazer. Mesmo olhar cansado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho, mas no mundo real. Ele levantou os olhos e me encarou. Não surpreso. Reconhecendo. Desceu na estação seguinte sem dizer nada. E o tempo voltou a correr. Na hora, achei que era um sósia. Um acaso bizarro. Raríssimo, mas possível. Uma coincidência. Mas aquilo não foi coincidência. Dias depois, o vi de novo. Na fila de uma padaria perto do trabalho. Estava com um copo de café na mão e olhava para frente, impassível. Quando me aproximei, ele já estava saindo. Passou por mim e murmurou algo baixinho. Tá atrasado. Fiquei paralisado. Não consegui segui-lo. Quando criei coragem, ele já tinha virado a esquina. Comecei a vê-lo em todo lugar. Entrando no prédio antes de mim. Sentado em cafés onde eu costumava ir passando por mim na calçada. Sempre à frente. Sempre um passo adiante. Como se ele soubesse meus próximos movimentos. E as coisas começaram a escorregar. Meus colegas de trabalho diziam que eu andava estranho. Que às vezes eu não respondia, ou falava palavras sem sentido. Que eu tinha passado no RH e pedido demissão, mas depois neguei tudo. Meu chefe me chamou na sala e perguntou. Gabriel, tá tudo bem? Você pediu desligamento ontem. Por que voltou hoje como se nada tivesse acontecido? Eu não estive aqui ontem, respondi, e vi a expressão dele mudar de preocupado para assustado. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei minha porta destrancada. Entrei devagar, o coração acelerado. Nada parecia fora do lugar. Até eu notar que o travesseiro estava amassado do lado esquerdo da cama. O lado em que eu nunca durmo. Fui até o espelho do banheiro. Me encarei. Meus olhos estavam fundos. Minhas mãos tremiam. E por um segundo, só um segundo, o reflexo sorriu antes de mim. Tentei contar a um amigo. Falei sobre o homem idêntico a mim. Sobre os encontros. Os sussurros. A sensação de ser seguido. Ele riu no começo, depois ficou sério. Cara, você veio aqui semana passada e contou essa história. Igualzinha. E depois sumiu por 3 dias. Eu nunca vim aqui semana passada. Ele empalideceu. Eu juro por Deus que você esteve aqui. Até tomamos cerveja juntos. Voltei para casa andando. E a cada rua que passava, a sensação era mais forte, eu estava sendo substituído. Uma manhã, fui a um restaurante que costumava frequentar. O garçom me olhou com estranhamento. O senhor já está sentado na sua mesa. Fui até lá. E sim, ele estava lá. Sentado. Comendo calmamente. Quando me aproximei, ele levantou os olhos. Finalmente. Quem é você? Perguntei. A pergunta é, quem é você? Meus punhos fecharam. Eu tremia. Mas ele parecia sólido. Como se estivesse ali há muito mais tempo que eu. Ele puxou um cartão do bolso e deslizou pela mesa até mim. Eu peguei com mãos trêmulas. Era minha identidade. Minha foto. Meu nome. Minha data de nascimento. Isso não é possível, murmurei. Ele se inclinou para frente, com um sorriso sutil, e disse. Você é só o eco. Eu sou o som. Naquela noite, fiquei acordado até o sol nascer. Cada sombra parecia se alongar de forma errada. A luz do abajur tremeluzia, como se estivesse indecisa entre 2 mundos. E então entendi, ele não estava me seguindo.
Eu estava seguindo ele. Cada passo que dei, cada escolha, cada pensamento, ele já tinha feito antes. Como se estivesse escrevendo minha história por mim. Como se eu fosse uma repetição. E se ele é o original? E eu sou só uma cópia com atraso? Hoje, fui ao banheiro e olhei no espelho. Não me vi. O reflexo estava em branco. Atrás de mim, ouvi minha própria voz sussurrar. Agora você entende, né? Me virei. Nada. Mas algo mudou. Algo se rompeu. Não sei se ainda existo como antes. Talvez eu nunca tenha existido de verdade. Talvez eu seja um borrão, uma versão falha. Um erro de percurso. Um fragmento. Só sei que estou desaparecendo. E ele está se tornando mais real. Se um dia você ver alguém igual a você, idêntico, não tente entender. Não tente confrontar. Porque talvez ele esteja aqui para tomar seu lugar. Ou pior. Talvez você só esteja atrasado. Meu pai sempre teve regras estranhas. Nada de espelhos no quarto. Nada de falar o próprio nome depois da meia-noite. E, acima de tudo, nunca desça no porão se ouvir minha voz lá embaixo. Mesmo que pareça comigo, mesmo que chore, mesmo que diga que tá preso, não sou eu. Eu achava aquilo tudo exagero. Ele não era um homem supersticioso. Trabalhava como marceneiro, era direto, duro, pé no chão. Mas quando falava do porão, sua voz mudava. Baixava o tom. Os olhos ficavam distantes. Ele mesmo colocou um cadeado grosso na porta do porão. Disse que era por segurança, que era um lugar perigoso, cheio de ferramentas afiadas, tábuas com prego, fiação exposta. Mas mesmo depois que cresci e tive idade para entender os riscos, ele nunca destrancou a porta. Quando perguntei por quê, ele só disse: tem coisa que é melhor deixar onde tá. Depois que ele morreu, a casa ficou grande demais. Silenciosa demais. Só eu e minha mãe. Os rangidos da madeira se tornaram mais altos, mais presentes. Como se a casa respirasse diferente sem ele por perto. No terceiro dia após o enterro, ouvi a primeira batida. Vinha do porão. 3 pancadas secas, depois silêncio. E, logo em seguida, a voz dele. Filho, sou eu. Abre aqui. Ele me prendeu. Travei. A voz era idêntica. Não uma imitação. Era como ouvir uma gravação da infância, só que viva, fresca, com a mesma emoção. Me aproximei da porta trancada, engoli seco. Pai? Silêncio. Depois, um sussurro. Ele ainda tá solto, eu sou o verdadeiro, por favor, filho, abre. Saí correndo. Minha mãe estava na cozinha, trêmula, segurando o terço. Você ouviu também? Perguntei. Ela não respondeu. Mas o rosto dela dizia tudo. Na noite seguinte, a voz voltou. Mais insistente. Mais desesperada. Agora gritava. Eu sou seu pai. Ele me trancou aqui. Você precisa confiar em mim. O som batia contra as paredes da casa. Eu coloquei um fone de ouvido. Tentei ignorar. Mas ela entrava pela alma. No terceiro dia, algo mudou. A voz ficou calma. Quase doce. Filho, eu te amo. Você sabe disso. Sempre fui duro porque queria te proteger. Só você pode me tirar daqui. Não seja como ele. Me tira daqui, antes que ele volte. Fui até a porta do porão com uma lanterna. Fiquei ali parado, olhando o cadeado. A chave estava no escritório do meu pai. Sempre esteve. Bastava ir lá e pegar. E foi o que fiz. Quando voltei, ele estava sussurrando. Isso, filho, só mais um pouco, você vai me salvar. Coloquei a chave no cadeado. Mas antes de girar, percebi, o espelho velho pendurado ao lado da escada, estava com 2 silhuetas refletidas atrás de mim. Virei o rosto depressa. Nada ali. Mas quando olhei de novo,
só uma silhueta permanecia. Soltei a chave. Tranquei tudo de novo. E passei aquela noite em claro. Na manhã seguinte, chamei o padre da paróquia local. Um homem simples, sem pompas. Ele veio com um frasco de água benta, um crucifixo de madeira e um olhar cético. Quando se aproximou da porta do porão, empalideceu. Tem coisa aqui que não é desse mundo, murmurou. Ele rezou. Jogou água. Fez o sinal da cruz. E antes de ir embora, me disse: queime o espelho. E nunca, jamais abra essa porta. Nem se ouvir sua própria voz lá dentro. Naquela noite, fiz o que ele mandou. Joguei o espelho no quintal e taquei fogo. As chamas dançavam estranhas. A madeira da moldura crepitava como se estivesse gritando. E por um momento, vi meu rosto refletido nas chamas. Só que eu não estava olhando. Eu estava de costas. Depois disso, a voz cessou. O porão ficou em silêncio. Dias, semanas, meses. Até eu começar a sonhar com ele. Sonhos onde eu estava trancado no porão, gritando. Batendo na porta. Suplicando ajuda. Me solta, não sou ele. E do outro lado, eu me ouvia dizer: não posso. Eu já tô lá fora. Hoje faz 1 ano da morte do meu pai. Minha mãe se mudou. A casa está só comigo. E às vezes, quando passo perto da porta do porão, sinto um leve calor, como se alguém estivesse ali, muito próximo. Essa noite, ouvi a voz de novo. Mas não era a do meu pai. Era a minha. Mãe, me ajuda, me solta daqui, eu sou seu filho. E então, ouvi minha voz lá em cima, respondendo: eu sei, filho. Eu sei. Mas eu estou aqui embaixo. E eu nunca saí.